sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. Hoje continuaremos a estudar essa obra belíssima que é Seara dos Médiuns, de autoria do Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. Este livro vai trazer para nós explicações acerca da obra básica, o Livro dos Médiuns, em que alguns trechos são pinçados e, a partir daí, Emmanuel vai trazendo para nós explicações que têm a ver com o nosso dia a dia, o nosso fazer mediúnico, o nosso fazer moral na nossa reencarnação. E hoje ele vai comentar acerca do capítulo 19, que fala sobre o papel do médium nas comunicações espíritas, acerca da questão 223, no 6º parágrafo. É a 6ª pergunta que Kardec faz aos espíritos, dizendo assim: o espírito que se comunica através de um médium transmite diretamente seu pensamento, ou então este pensamento tem como intermediário o espírito encarnado do médium. É interessante que aqui é Kardec preocupado acerca da isenção do médium, né? É direto, são os espíritos falando direto, ou passa pelo pensamento do médium. E os espíritos respondem assim: é o espírito do médium que é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e porque é necessária uma corrente entre vós e os espíritos estranhos que se comunicam, como um fio elétrico é necessário para transmitir uma notícia a grande distância, e, na extremidade do fio, uma pessoa inteligente que a receba e a transmita. Então, a partir desta revelação, desta instrução que os espíritos nos dão, no Livro dos Médiuns, capítulo 19, item 223, 6º parágrafo, Emmanuel transmite uma página intitulada Interpretação, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, na reunião pública de 30 de maio de 1960, que ele intitulou como Interpretação. E ele começa nos dizendo assim: não é tanto de fenômenos que necessita o Senhor a fim de evidenciar-se entre os homens, embora os fenômenos consigam alicerçar a convicção. O espetáculo que assombra raramente ajuda a discernir. Uma chuva de meteoros suscita observações científicas, mas não interfere em questões de conduta. Então, a gente tem duas situações. Uma é aquela em que eu coloco o fenômeno como centro de tudo. A outra é quando eu começo a ignorar o fenômeno. Quando eu coloco o fenômeno como centro de tudo, a minha observação vai para o campo fenomênico. E é conforme ele fala que da chuva de meteoros, né? Ela vai levar os cientistas a olharem, a estudarem, a analisarem, mas isso não vai interferir em nada na questão da conduta. O simples fenômeno. E aí a gente pode observar o cientista que observa. Se ele tiver algum vício de conduta, né, de falar mal do outro, ou se é muito orgulhoso,
ou qualquer uma dessas questões ligadas ao moral, o fato dele estar fazendo parte daquela equipe que pesquisa vai mudar? A gente sabe que não. E aí aquela questão que a gente acha assim, mas para ser um bom espírita tem que ser médium ou tem que bem observar o fenômeno. E aí a gente falaria como aquele personagem do nosso Chico Anísio falava, a controvérsia. Há aquele que observa, e aí ele consegue, através da inteligência do raciocínio, ir escaneando o fenômeno todinho. Ele consegue fazer isso. Mas ele não sai desta linha. Ele continua na sua vida. É como se fosse só aquele horáriozinho de dedicação, de fazer o fenômeno, mas a partir dali fecha a página, ou vira a página, e vamos ver a minha vida do mesmo jeito que eu sempre vivi. Ele observa. Há aquele que vai falar assim, mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Eu não vou perder meu tempo para estar analisando coisas que podem ser mentiras. E haverá aquele outro, né, que dará as explicações de acordo com o campo de experiência que ele tem. E sairá tão incrédulo quanto antes. Então, gente, o simples fato de produzirmos ou participarmos de fenômenos, de reuniões mediúnicas, não fará de nós legítimos cristãos. O simples fato. E aí Emmanuel vai nos falando assim, não é tanto de palavras que o Senhor necessita a fim de revelar-se entre os homens, embora as palavras sejam recursos imprescindíveis na extensão do reino de Deus. A discussão que contunde raramente ajuda a discernir. O mais nobre orador pode apresentar-se num disco. E hoje, nos discos que a gente tem, na memória da internet, a gente consegue ver coisas antiquíssimas. No outro dia mesmo, o nosso Marco Aurélio, nossa Cristiana, estavam falando no estudo das obras de André Luiz, estavam falando de uma palestra bem antiga do Divaldo, em que ela assistiu, mas ela falou assim, quem quiser, procure no YouTube, que vai encontrar a gravação dessa palestra. Então, olha só, gente, foi algo belíssimo, feito há muito tempo, mas está lá gravada. Está lá gravada na memória, não é? Na memória digital. E aí, pode ser acessada sim. Então, agora, está ali a produção, o esforço, o estudo de Divaldo. Mas se ele fosse só aquele que passasse esse estudo e não tivesse aproveitado desse conteúdo para a sua melhoria íntima, para o seu trabalho, ficaria simplesmente ali. É isso que ele está falando. Não é o fato daquela palestra, daquela palavra, daquele fenômeno estar ali registrado que vai conferir nem ao produtor, nem ao usuário do fenômeno algum título de elevação. O que vai conferir é o que ele vai continuar a falar para a gente aqui. Emmanuel vai continuar a falar. Não é tanto de raciocínio que o Senhor necessita a fim de mostrar-se entre os homens, embora os raciocínios cooperem na sublimação da inteligência. O cálculo que exagera raramente ajuda a discernir. O cérebro eletrônico é precioso auxiliar da cabeça, mas desconhece os problemas do coração. Então, cérebro eletrônico, gente, era uma época em que era chamado computador. Ele auxilia. Como auxilia a nossa cabeça, como agiliza o nosso dia, né? Agora mesmo eu vou ter um compromisso daqui a pouco, então é através dessa máquina que eu vou ver como é que eu vou chegar ao local, o tempo que eu vou gastar de viagem, tá tudo aqui, tudo fácil.
Mas a máquina vai substituir o meu conteúdo emocional naquilo que eu vou fazer? Ela vai me fornecer os sentimentos, as orientações dos sentimentos que eu preciso cultivar para estar ali? Então, gente, não é assim que as coisas funcionam, não é? E como, meus amigos, a gente muitas vezes precisa desse contato para as questões da nossa alma, do coração, não é? Por isso a gente vai repetindo sempre a nossa volta às casas espíritas, a nossa revalidação dos laços de amizade, de entendimento, de sentimento, porque nós necessitamos do amado, ser amado, necessitamos confiar nas pessoas, necessitamos desses instrumentos da espiritualidade que muitas vezes não pode falar diretamente com a gente, porque a gente está com a cabeça muito complicada, mas usam de irmãos para que a mensagem, o auxílio, o apoio possa ser trazido, né? Possa ser traduzido para nós. Daí o trabalho mediúnico ser feito em conjunto. Daí o conceito da casa espírita como um pouso de fraternidade, de acolhimento. E é por isso que a gente tem no estudo da doutrina, no trabalho voluntário, não é isso? Esses elementos que hão de fortalecer em nós essa busca autêntica, genuína, verdadeira para a resolução definitiva, de acordo com as leis de Deus, as resoluções felizes dos nossos problemas do coração. E a gente sempre fala, né, do auxílio da Rádio Rio de Janeiro, que em muitas ocasiões é ela que nos leva a procurar a convivência. Este período agora, estamos nos preparando para o feirão. E como é bom chegar ali no feirão, no dia 10 de dezembro, lá no Centrinho Educacional de Niterói, e encontrarmos pessoas amigas. Eu tive, assim, a grata satisfação de, no último verão, encontrar duas pessoas que levaram no caderno as anotações do estudo do Evolução em Dois Mundos e no Mecanismo da Mediunidade, para provar que eram mesmo assíduos, né? Assíduos ouvintes da rádio. Então isso é muito bom mesmo. A gente agradece a Jesus por essa bênção, né? Dessa rádio na vida de cada um de nós. E nessa página intitulada Interpretação, que é uma página de Emmanuel, do livro Seara dos Médiuns, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier, em que na reunião pública do dia 30 de maio de 1960, analisando a questão, o 6º parágrafo da questão 223, que fala do papel do médium nas comunicações espíritas, ele intitulou de Interpretação. E ele continua nos falando assim: não é tanto de dinheiro que o Senhor necessita a fim de externar-se entre os homens, embora o dinheiro seja elemento importante na lavoura do bem. O ouro que descansa raramente ajuda a discernir. Uma casa bancária não tem livros para registros do sentimento. Então, nossas casas espíritas necessitam da doação financeira? Necessitam. A gente no Tereza mesmo tem uma obra a ser feita, necessitamos do apoio financeiro, né? E a gente vai promovendo algumas atividades para isso. Mas a gente sabe, e aí é essa orientação que as nossas casas têm, que a gente não paralisa a tarefa na casa espírita em função da questão financeira, em função das questões materiais. A gente vai trabalhando com o que tem. E daí o grande esforço de mantermos as contas de manutenção, né, de água, luz, tudo isso, vamos mantendo o que tem. No outro dia mesmo, alguém virou e falou assim: tem gente que está gostando da casa, mas a casa não tem ar-condicionado. Nesse calor, né? A casa não tem, está com ventilador. Por enquanto é isso, nós não conseguimos aumentar a carga ainda, toda essa questão. Mas isso não impede que nós abracemos as questões morais
trazidas até a casa, né? Que o evangelho não seja, a doutrina espírita não seja essa orientação segura para aqueles que chegam. A nossa Rádio Rio de Janeiro agora, com a campanha do pagamento do 13º aos funcionários, a gente precisa, sim, ajudar a manter a rádio. A gente precisa aumentar um pouquinho, a gente pode aumentar um pouquinho a contribuição, porque vem o 13º da gente, a gente pode se organizar para isso, né? Mas a rádio não para de trabalhar, de aquecer os nossos sentimentos em função de eu haver ou não haver doado. Então, é uma ordem de valores espirituais diferenciada para nós. E continua Emmanuel a nos falar assim. Não é tanto de competições que o Senhor necessita a fim de patentear-se entre os homens, embora as competições colaborem na conquista da habilidade. A concorrência que apaixona raramente a ajuda a discernir. A multidão aristocrática que se comprime no turfe, de vez em vez, grita e chora, aplaudindo um vencedor. E esse vencedor é sempre um cavalo. Muito boa, né, gente? A fala. Porque a gente, às vezes, fica competindo. Vou ver o que eu faço é melhor, né? E vamos colocar, eu sou um médium melhor que o outro, o meu grupo mediúnico é melhor que aquele outro, e a gente vai nessas competições. Mas, na verdade, para que a doutrina se estabeleça, para que o trabalho de Jesus seja feito, não é necessário isso, não. Ele faz uma comparação ali bem veemente, em que ele fala, não é disso que precisa, porque no turf tem a competição. As pessoas aplaudem, as pessoas apostam, né? Mas quem é o vencedor? É um cavalo. Então, o fato da gente ser aplaudido, ser louvado, ser lisonjeado, isso não garante a nenhum de nós a estabilidade espiritual necessária. O fato da multidão, né, incensar alguém ou alguma coisa que eu tenha feito, isso não é importante. O importante é que a gente tenha essa fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus é uma das páginas do livro belíssimo Boa Nova, né? Fidelidade a Deus. Fidelidade a Jesus. Fidelidade à doutrina. Que trabalhemos o amai-vos e instruí-vos, que nos exercitemos na busca desse amor. Isso é que é fundamental para nós. E aí Emmanuel vai assim acabando esse texto belíssimo, né? Em que fala que o médium é o intérprete dos espíritos, falando assim, para sermos fiéis, porque, na verdade, o que cada um de nós, como médium, deseja, e se não se deseja, a gente deveria se educar para desejar, é ser um intermediário fiel. É ser aquele faço limpo, em que a mensagem possa ser passada, ser guardada, ser passada de forma pura. É ter a mediunidade produtiva, é o que nós desejamos, produtiva. Produzir o quê? Produzir frutos. Fruto de amor, fruto de tolerância, fruto de misericórdia, ajudar a elevação do outro, trazer a esperança, né? A alegria de viver. É isto que a gente está desejando, que a mediunidade funcione assim. Porque senão vai ser uma ferramenta de exibição, uma ferramenta de vaidade, uma ferramenta até gerando contenda, gerando muitas vezes perturbações dentro do próprio meio espírita. E aí a gente não vai ter esse lucro, né? Porque a gente vai fugir do objetivo primordial. É essa a dificuldade. E quando eu fujo do objetivo, as coisas correm pela minha conta. As coisas vão acontecer de acordo com a minha cabeça. E a gente, vou falar só para nós, nem sempre a nossa cabeça está ajustada com o bem, meus amigos. Quantas vezes a gente fala assim, eu não sei onde eu estava com a cabeça na hora que eu tomei essa decisão.
Eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu usei essa palavra. Meu Deus, onde é que eu estava com a minha cabeça quando eu fiz aquilo? Isso a gente sabe que a nossa cabeça, enquanto cabeça de espírito imperfeito e de médium perfeito, às vezes deixa a desejar. Mas a cabeça de Jesus, pelo padrão da doutrina espírita, é perfeita. A doutrina espírita, como consolador prometido, nos traz uma orientação livre de quaisquer artifícios que possam nos levar à queda. Então a gente quer o quê? Ser aquele médium fiel, aquele intérprete fiel dessa verdade que tem nos sustentado ao longo dos anos, ao longo de todo esse tempo. E aí Emmanuel, no último parágrafo, ele nos dá este roteiro dizendo assim: para sermos fiéis na interpretação do Senhor, junto daqueles que nos rodeiam, precisamos, acima de tudo, e aí ele vai dar 2 ingredientes, vamos guardar? Paciência e do amor. Porque só a paciência trabalha sem cessar, construindo o progresso e a compreensão. E só o amor é poder que realmente transforma a vida. Gente, que beleza! Paciência e amor, porque a paciência trabalha sem cessar. Então, como eu vou ser o bom intérprete dos espíritos trabalhadores do Senhor? No momento em que eu me afeiçoo ao trabalho. E o trabalho vai exigir paciência, essa paciência que persevera, por quê? Porque nem sempre eu vou acertar, nem sempre eu vou estar no local ou no grupo que eu quero, nem sempre eu farei o que eu quero, eu posso ser convocada a fazer tarefas que eu absolutamente não goste muito, mas eu, por amor, eu vou trabalhar, né? Eu vou compreender, eu vou me ajustando. E esse amor é o que vai transformar minha vida. Quantas impossibilidades se transformam em possibilidades graças à minha dedicação amorosa. Então, amigos, é isto que a gente precisa meditar nessa lição, nesse dia de hoje, em que a gente está pensando e desejando a ser um médium com Jesus, a ser aquele médium que está lá no Evangelho. Bom médium não é apenas aquele que comunica bem, mas é aquele que é simpático aos bons espíritos e que só deles merece assistência. Essa busca nossa, dessa simpatia, que é sinônimo de trabalho, não é privilégio, que é sinônimo de perseverança, de amor, de desejo de servir, isso deve ser a nossa inspiração, deve ser a nossa meta. Então, amigos, que o Senhor muito nos abençoe, que a gente possa estar irmanado a esses espíritos do bem, que são a nossa inspiração, para que através, como diz o nosso querido Emmanuel, nessa página Interpretação, através da paciência e do amor, a gente consiga trabalhar sem cessar, construindo o progresso e a compreensão. E com esse amor, transformarmos não só as nossas vidas, mas as vidas de todos aqueles que nos rodeiam, todos aqueles que buscam na nossa mediunidade um porto seguro para retomarem ao caminho do amado amigo Jesus, mestre de todos nós. Que possamos refletir no dia de hoje, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.